Me chamo Jefferson Alves, sou acadêmico de medicina e presidente da Associação Nacional dos Bolsistas Mais Médicos. Agora nós vamos falar sobre a participação estudantil nas conferências de saúde, bolsistas mais médicos. Antes de iniciar essa discussão, é necessário que nós compreendamos o que é saúde. É necessário o entendimento de que existe uma determinação social, processo saúde-doença, onde essas relações socioambientais elas vão influenciar na nossa qualidade de vida, ela vai impactar o bem-estar, o bem-viver das comunidades nos territórios. Por exemplo, a falta de acesso à água potável, a falta de saneamento básico, uma moradia que não há segurança, a insegurança alimentar, a falta de coleta de lixo, a falta de acesso a essa educação. Todos esses aspectos eles vão impactar a nossa qualidade de vida. Então, partindo disso, é necessário o entendimento que a saúde é um ato político. Como é que se dava o processo de cuidado antes da reforma sanitária, antes da construção do SUS? Então, quem era que tinha acesso à saúde? Então, a partir do movimento das bases, dos movimentos sociais, do movimento estudantil, ali naquela conjuntura da reforma sanitária, na oitava Conferência Nacional de Saúde, houve a proposição da criação do SUS, de um Sistema Único de Saúde, né, que por meio da Lei 8080 foi regulamentado e da 8142 da barra 90 garantiu a participação da comunidade na gestão do SUS. Como é que a comunidade ela propõe a construção de um sistema e ela não pode participar dele? Então, veio muito nesse aspecto, né, do controle social, da participação popular. No entanto, ainda existem inúmeros desafios, sendo um deles a escassez, né, de profissionais em algumas regiões, o desequilíbrio na concentração de profissionais da saúde no Brasil. Então, lá em 2013, a presidenta Dilma Rousseff, por meio da Lei 12.871 de 2013, criou o programa Mais Médicos com três eixos principais, sendo ele a provisão de médicos em locais desassistidos, a expansão da oferta de cursos e vagas de graduação em medicina e residência médica em regiões prioritárias do SUS, como é o caso de alguns cursos que foram autorizados para o grupo, para a Cogna, e também as novas diretrizes e parâmetros para a formação médica, né? Uma formação mais voltada para a atenção primária, para o território, para a prevenção, o cuidado com a comunidade. Então, é sabido que nesse processo da construção do SUS, haviam estudantes de medicina que faziam parte da UNE, que é a União Nacional de Estudantes, que futuramente, né, posteriormente, fundaram a DENEM, que é a Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, e foram ativos nesse processo de construção. No entanto, nos últimos anos, percebe-se o distanciamento dos estudantes desses processos de construção de política pública, principalmente de saúde. Então, é necessário que os estudantes eles retomem esse espaço e sejam ativos nesse processo de construção. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a importância dessa participação estudantil nas conferências de saúde como instrumento de fortalecimento do controle social, de qualificação da formação em saúde e da contribuição efetiva para os processos de formulação de políticas públicas no âmbito do SUS, com base na experiência dos bolsistas mais médicos. Então, material e métodos desse trabalho consiste em um tipo de estudo descritivo e qualitativo, com um referencial teórico, os relatórios do Conselho Nacional de Saúde, da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, e da DENEM, que é a Direção Executiva dos Cursos de Medicina. Já a análise dos dados se dá na experiência dos bolsistas mais médicos e da mobilização, né, dos estudantes, que teve início em março de 2023, no município de Bacabal, Maranhão, e hoje atende, né, atua juntamente a mais de 45 campos de medicina que foram autorizados no âmbito do Mais Médicos de diversos grupos educacionais. Então, o resultado da discussão, quais são as contribuições estratégicas desses estudantes que participam das conferências? Então, vai a superação de desafios para a interiorização do ensino médico, ampliação de políticas de permanência e assistência estudantil, a valorização das práticas populares de saúde, a expansão da saúde digital e a defesa da qualidade do SUS. Então, assim, apesar da pauta principal do movimento, que é a implementação de uma bolsa de permanência, não ter sido efetivada ainda, de falta apenas a assinatura do ministro na portaria, para os novos cursos que foram autorizados no âmbito mais médico, no último edital, todos os novos bolsistas eles já têm garantido, por meio da portaria,
a bolsa de permanência, onde as instituições privadas que foram autorizadas vão ter que arcar com essa política de assistência permanente estudantil. Também foi aprovada a questão das ações afirmativas. Os próximos processos seletivos eles já vão ter que prever vagas para quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência. E como vocês podem verificar nesse registro, aqui nós temos uma foto dos bolsistas mais médicos junto ao ministro Camilo Santana, que é ministro da Educação. E por meio dessa participação nas conferências, hoje, a Associação Nacional dos Bolsistas Mais Médicos tem vaga dentro da Câmara Técnica de Saúde Digital, do Conselho Nacional de Saúde, e também faz parte do Comitê Político Executivo do AGPOP-SUS, que é o Programa de Formação de Agentes de Educação Popular em Saúde, sendo o único movimento de estudantes da área da saúde que compõe este programa hoje, que é uma parceria do Ministério da Saúde junto com a Fiocruz. Então, assim, a construção coletiva de propostas nas conferências, elaboração de moções com baixo-assinados, e essas propostas são construídas como? De acordo com os desafios que são vivenciados. Como é que nós acreditamos simbolicamente que eles podem ser superados? E essas propostas vão para a etapa nacional, onde, sendo aprovadas, elas vão para o plano plurianual do governo federal, onde o governo ele tem até 4 anos para a execução disso. A bolsa de permanência é uma pauta prioritária dessas conferências. Então, também dessa construção existe uma representatividade de diversas regiões do país, como você pode verificar nessa mesa da atividade autogestionada que nós tivemos na quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, em Brasília. A nossa mesa foi composta por um indígena, por um jovem do interior, por um quilombola, por uma mulher autista e por um favelado. E nas nossas bandeiras nós sempre trazemos, queremos uma formação em saúde com dignidade nas áreas remotas do Brasil. A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria, queremos dignidade. Lembrando que não basta apenas acessar o ensino superior, é necessário que sejam garantidas formas de permanência e formação. Nós estamos falando de jovens em vulnerabilidade socioeconômica que estudam, trabalham, precisam manter um padrão de excelência, não podem trancar nem por motivos de saúde, tampouco reprovar, porque se reprovar, ocorre o cancelamento da bolsa de estudos. Então, como é que tem sido discutido isso? Então, assim, se ninguém tem falado nada sobre nós sem nós. Então, nós, acadêmicos de medicina, bolsistas mais médicos, temos pautado esses desafios que têm sido vivenciados e as diversas formas de violência, né, que têm sido constatadas em diferentes grupos educacionais. Então, há o fortalecimento do controle social, né, o estudante, ele como sujeito ativo na construção de políticas públicas, e a participação nesses espaços de decisão vai fomentar uma formação crítica, né? Por quê? Por que que isso tem que ser assim, né? Então, nesse registro fotográfico, vocês podem verificar aí os bolsistas mais médios de diversas instituições e grupos diferentes, com o ministro da Educação, o ministro da Saúde, doutor Alexandre Padilha, que foi um dos idealizadores do programa Mais Médicos, lá em 2013, e retornou ao ministério agora. Doutor Nésio Fernandes, que já foi palestrante na JAMBAC, que é a Jornada Acadêmica de Bacabal, e o doutor Felipe Proença, que atualmente está na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. Então, quais são os impactos formativos na formação médica? Então, nós vamos levar para o campus do desenvolvimento de competências, como políticas, comunicacionais, técnico-científicas, alinhamento aos princípios do SUS e ampliação da articulação interinstitucional. Como vocês podem ver aqui, um dos nossos representantes entregando a proposta, né, o projeto de regulamentação das bolsas mais médicas, desenvolvido com as principais dores, né, desses estudantes. Né, esse documento já está em mão, já está anexado em processo SEI, e a portaria já está em andamento. Falta apenas a assinatura do ministro. Então, a mobilização nacional dos bolsistas mais médicos com o tema Maranhão, berço da resistência nas regiões prioritárias, recebeu menção honrosa no Congresso de Saúde Coletiva do Estado do Maranhão, que foi organizado pela ESP, que é a Escola de Saúde Pública, pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo governo do Maranhão. Foi uma menção honrosa, ficamos muito felizes com esse resultado. E, como considerações finais, entende-se que a participação estudantil nas conferências de saúde ela configura-se como uma prática relevante para a construção de políticas públicas de saúde.
qualificação da formação, sobretudo em contexto de vulnerabilidade. Vocês podem verificar, todos esses estudantes são bolsistas mais médicos, estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, onde nós trabalhamos ao longo de diversos meses para que nossa delegação fosse eleita, participando por meio das conferências livres, pois quem é eleito delegado, o Ministério da Saúde arca com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, garantindo de fato a participação da comunidade nesses espaços deliberativos. Esses jovens jamais teriam condições financeiras de participar de um espaço como esse, se fosse necessário pagar, se fosse necessário uma indicação de alguém importante. Então, são jovens que têm sido sujeitos, né, de transformação, que têm sido protagonistas da luta por uma educação digna. Então, nesse contexto, percebe-se a emancipação dos sujeitos, mediante a construção de um novo modo de pensar a saúde, que seja contra-hegemônico, que seja socialmente referenciado e que considere a determinação social do processo de saúde-doença, tornando esse discente um agente de transformação de realidades nos territórios. Essas são as referências do nosso trabalho. E como já dizia Nis da Silveira, é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Viva o SUS, viva mais médicos. Eu defendo o SUS. E você?